Boa tarde, pessoal. Tá todo mundo cansado aí já? Ah, muito bom. Bom, vou começar aqui com um pouquinho da minha trajetória. Eu comecei lá em 2005, ainda muito jovem, com os meus primeiros códigos HTML e CSS. Foi assim que eu comecei a entrar nessa área. Logo depois disso, o meu primeiro trabalho real foi num estágio onde eu comecei com o Joomla. Foi o primeiro CMS que eu tive contato. E foi no mercado varejista, ali do pessoal da 25 de março. Logo após isso, eu entrei mais no mercado editorial, comecei a programar em ASP, MySQL, e comecei a ter os primeiros contatos com o WordPress. Logo depois disso, entrei no mundo das agências e comecei a aprofundar cada vez mais em SEO, e hoje eu estou na Score Media como Head de SEO. Então, eu queria apresentar para vocês o que é um roadmap. Um roadmap é uma trilha onde a gente tem alguns marcos importantes para chegar no objetivo final. No nosso caso aqui é obter o sucesso com o SEO. E para a gente começar, apesar do SEO estar muito envolvido na parte de conteúdo, eu queria apresentar um pouquinho para vocês o SEO técnico. Vamos lá, o que é SEO? SEO não é só conteúdo, a gente vai falar aqui sobre tráfego, autoridade e conversão. Os buscadores, na hora de formar o nosso índice, ele começa primeiro com um rastreamento. Então, os bots vão rastrear os sites de vocês, depois vão fazer uma indexação, criar um índice dessas páginas para ser consultado posteriormente para mostrar o resultado de busca. É aqui que entra o principal trabalho do analista de SEO, do head de SEO, de alguém de uma equipe de SEO. A gente otimiza constantemente para que essas 3 etapas aconteçam de forma fluida e cheguem à conversão do nosso cliente. Dentro dessa trajetória do SEO, já tivemos muitas atualizações, então eu quis pontuar algumas delas aqui para vocês. A primeira foi do nosso querido Beija-Flor, o Hummingbird, em 2013, que trouxe mais uma indexação semântica para a gente. A segunda foi o da Pombinha, de SEO local. Depois o Panda, que trouxe mais qualidade para o índice. E depois o RankBrain, que entrou o Machine Learning, que o Ednei falou um pouquinho sobre isso aqui para a gente na palestra anterior. Logo após isso, a gente teve a atualização do Penguin, do Fred e do Mobile Update, que eu acho que é o mais importante hoje em dia. Só para vocês terem uma noção desse volume de atualizações que o Google faz, hoje, na verdade, em 2018, a média dava de 9 atualizações por dia. Então, de uma hora para outra, a forma como o Google indexa e classifica o seu site pode mudar. Então, é necessário ter um acompanhamento constante do que está acontecendo no mundo dos buscadores. E dentro dessa parte de introdução, eu sei que já tiveram várias palestras aqui sobre arquitetura da informação, mas eu queria reforçar a importância disso para os projetos de SEO. Dentro desse processo de construção da arquitetura, eu trouxe esse gráfico aqui para a gente entender mais ou menos essa organização. A gente primeiro elenca o que a gente vai entrar dentro dessa arquitetura, vai fazer um card sorting, estudar, falar com os usuários. A gente teve uma palestra aqui só sobre card sorting. Eu recomendo quem não viu assistir depois no WordPress TV. É muito importante você ter essa visão não só sua, pessoal, de como deve ser construído o seu site, mas também o do usuário mesmo, que a gente se esquece sempre. Depois tem essa questão de ontologia, estabelecer o significado de palavras, estudar os termos de uma forma mais aprofundada. Taxonomia e agrupar esses conteúdos de formas diferentes e linkar entre eles. Outro ponto fundamental dentro do SEO é a usabilidade. Eu diria que hoje o SEO e a usabilidade são um organismo só. Você não pensa só no conteúdo, mas a experiência que ele vai trazer para o seu usuário. E dentro da usabilidade, Jacob Nielsen elencou alguns pilares, vamos dizer assim, de usabilidade. Eu trouxe aqui 6 que a gente pode pensar dentro do projeto, que seriam consistência e padronização. Não adianta nada você começar com um botão numa posição e numa cor que faz determinada função, e na outra página você mudar totalmente isso. O usuário fica confuso.
Diálogos simples e naturais, não adianta nada você colocar uma página de erro que o usuário não vai entender nada e não vai conseguir corrigir e voltar à sua navegação normal. Documentação e ajuda é importante também. As pessoas subestimam a página de FAQ ou uma página de processo de compra, por exemplo. Boas mensagens de erro e atalhos. Atalhos são fundamentais. Outro ponto fundamental dentro do nosso projeto de SEO, dentro do Digipress, é pensar na segurança. Eu trouxe algumas coisas aqui que, para quem é desenvolvedor, já é meio beabá, mas vale a pena reforçar. Então, se você trabalhar um prefixo da sua tabela diferente, vai ajudar a ter um pouquinho mais de segurança. Se você não usar o usuário admin, parece meio bobo, mas tem gente que ainda faz isso. Usar senhas mais fortes e complexas. Trabalhar com permissão de arquivo. Então, eu já vi um projeto inteiro com permissão aberta para ser atacado. Então, olha a permissão de arquivo do seu projeto. Trabalhar uma URL de login diferente. Isso é um outro caso que eu já vi derrubar um site inteiro, porque uma pessoa ficou acessando constantemente a página de WP Login e derrubou o servidor por conta disso. Considerar o WAF na hospedagem e manter o WordPress e os plugins sempre atualizados. Eu sei que essa questão é um pouquinho complexa quando a gente se trata de temas, por conta de compatibilidade, mas é importante a gente tentar manter o mais atualizado possível. Dentro disso, a gente tem também o HTTPS. Eu ainda pego muito projeto com erro de conteúdo misto, HTTPS mal implementado. Então, a gente tem que ter um cuidado com isso, principalmente num projeto de e-commerce. Aqui tem algumas sugestões de plugins que podem ajudar a reforçar essa questão da segurança dentro do projeto. Vão ter várias telas assim, com recomendações de plugins, de ferramentas. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas o material vai estar para consulta de vocês depois. Outro ponto fundamental é o sitemap do seu site. Ele basicamente é uma lista com todas as URLs que estão no projeto, e ele organiza e também atualiza automaticamente com novos conteúdos. É por ali que o Google e outros buscadores vão saber os conteúdos que vocês estão produzindo. Dentro do seu projeto, tente entrar no Google Search Console e verificar quantas páginas foram enviadas, quantas foram indexadas. Se a gente tem muito erro, avaliem essas páginas e tente manter um sitemap organizado e validado. Aqui tem um exemplo de um sitemap padrão. E esse é de um índice de sitemap. A gente vai ver muito mais isso em um projeto de e-commerce, que a gente vai ter o índice só de produto, só de páginas, só de posts. É uma organização diferente de sitemap. Outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é do arquivo robots e da meta-robots. Quando a gente tem um projeto bem validado de SEO, a gente tem um controle sobre as páginas que vão ser acessadas de uma forma unificada. O robots a gente consegue excluir da indexação, por exemplo, o WP Admin. E o meta-robots a gente tira da indexação uma página específica. O que eu recomendo sempre é quando você quer remover uma página do índice para você trabalhar a meta-robots. Não deixar só no robots.txt. Existem boatos também que vão deixar de ser usados esses arquivos, então é bom concentrar um pouco mais na meta-robots nas suas páginas. Aqui tem um exemplo de robots implementado, inclusive com uma regra para a exclusão de um user agente específico. Se vocês conseguem consultar na internet alguns. E uma meta-robots. Aqui a gente tem algumas regras que a gente consegue implementar com essas tags, que são a disallow, a nofollow e noindex. Nofollow é para não seguir, noindex para não indexar, e o disallow você está não permitindo que o robô leia a página a partir dali. Outro ponto importante, se tratando de conteúdo, é a canonical.
A Canonical informa para o Google uma página prioritária do seu conteúdo. Você pode ter uma página com ou sem HTTPS, com barra ou sem barra, você indica qual que é a prioritária do seu projeto. E também, quando você tem um conteúdo muito parecido entre si, você dá uma prioridade de conteúdo. Aqui eu tenho algumas dicas de como você pode usar a Canonical corretamente. A primeira é colocar apenas uma diretiva Canonical, você não consegue pôr Canonical para mais de uma URL. A segunda é usar a URL absoluta, protocolo e subdomínio. Manter uma consistência, não adianta nada você colocar prioritário em um com HTTPS e outra só com HTTP. E apontar para URLs que estão indexadas e funcionem. Eu já vi muito caso de Canonical apontando para URL que não existia mais. Então, você tem que ter esse cuidado também. Aqui tem um exemplo de como é a tag Canonical. Ela fica no cabeçalho de read do site, da página, na verdade. Outro ponto de introdução que a gente tem que falar aqui é a questão de autoridade, relevância e trust. Aqui eu tenho alguns pontos que a gente pode fazer para melhorar essa autoridade do seu domínio, da sua página e do seu projeto. A primeira é otimizar os conteúdos com palavras-chave adequadas para o seu público. Melhorar a linkagem interna. Muita gente desvaloriza essa linkagem interna, mas é importante. Crie links nos seus posts para conteúdos parecidos. Sempre que possível, remova links tóxicos do seu domínio. Existem algumas ferramentas que eu vou indicar que ajudam a fazer essa limpeza. E também se tornar uma autoridade dentro do seu nicho de atuação. Tenta postar sempre conteúdo rico e de qualidade dentro do seu site. E também promover esse conteúdo. Ele não vai chegar até o seu público sozinho. Agora, esse palavrão chamado Crawl Budget Optimizing. 10 bilhões de dólares é a estimativa que o data center do Google tem de custo para rastreamento de sites. Então, quando você manda os robôs do Google para uma página de erro, você está desperdiçando o que a gente chama de Crawl Budget Optimizing. E tem alguns fatores que ajudam a gente definir esse orçamento de rastreamento, que é a idade do domínio. Há controvérsias ainda sobre isso, tem gente que fala que isso não é relevante. O perfil de link, a autoridade e confiabilidade que seu domínio tem. O tamanho do domínio, a quantidade de URLs que existem nele. E a quantidade de conteúdos novos que você produz. E, além disso, existem algumas coisas que você pode fazer para otimizar esse rastreamento e não desperdiçar o dinheiro do Google e de outros buscadores, que seriam trabalhar com o código HTTP apropriado, ou seja, não deixar a tela branca da morte, não ter um erro 500 ou 404 na sua página, tirar página duplicada, melhorar a performance do site assim que possível e tomar cuidado com cadeias de redirecionamento e parâmetros. Agora começa a nossa jornada. Eu estou falando muito rápido, porque eu tenho muito conteúdo para passar. Eu vou começar aqui a nossa jornada com a parte de conteúdo. E para começar a construir o nosso conteúdo, a gente precisa fazer a nossa pesquisa de palavra-chave. Isso é muito importante. E a gente tem que pensar não só no nosso ponto de vista, mas a gente tem que pensar na nossa persona. Buscar o que o usuário busca, não o que você acha que o usuário busca. Eu tenho aqui 2 dicas. Utilizar um mapa de empatia e o Extensio, que ajuda a montar essa persona e você estudar melhor a questão de busca de palavra-chave. O mapa de empatia eu vou passar depois para o pessoal da organização para mandar junto com a apresentação. Outro ponto interessante para a gente trabalhar dentro da nossa pesquisa de palavra-chave é o que a gente chama de LSI, que é o Latent Semantic Indexing. A pessoa nem sempre procura o seu produto por um termo específico. Então, existem termos relacionados que você pode trabalhar em cima do seu conteúdo. Para você ter certeza
que você está trabalhando esses termos diferenciados, você pode fazer a pesquisa do termo no Google, e ir até o final da página e ver os termos que aparecem relacionados ali dentro. Outro ponto que a gente pode trabalhar é o campo semântico. Não trabalhar, encher a sua página com um termo específico o tempo todo. Colocar, por exemplo, sapato, sapato masculino, sapato infantil, sapato marrom, trabalhar a variação desse termo. E dentro dessa otimização de conteúdo, eu coloquei vários checklists que vocês podem aplicar no seu projeto hoje mesmo. Por exemplo, utilizar URLs SEO-friendly. Iniciar o título com a palavra-chave e trabalhar o título dentro de 60 caracteres, mais ou menos, para não aparecer aqueles 3 pontinhos lá na página de busca. Trabalhar também as palavras-chave na sua descrição. Para elas, eu recomendo em torno de 150 caracteres. Espalhar os termos relacionados à LSI, que eu comentei. Tentar não repetir o título da página no H1. Tentar trabalhar o texto melhor no H1, até porque o título da página ele tem um limite de caracteres limitado. E utilizar conteúdo multimídia. Esses são os principais. Ainda temos os cabeçalhos. Pouca gente trabalha cabeçalho, uma hierarquia de cabeçalho interessante, H1, H2, H3, com os termos-chave. Trabalhar a principal palavra-chave dentro do começo do conteúdo. Utilizar a linkagem interna. E trabalhar o tempo de permanência do usuário na página e o compartilhamento desse conteúdo. E também otimizar as imagens, colocar uma alt tag interessante, trabalhar o peso dessa imagem. Dentro de posts e publicações ainda a gente pode trabalhar termos que chamem mais a atenção do usuário, como uma lista de melhores sobre algum tema, ou indicar uma sazonalidade específica, como os melhores daquele ano. Adicionar 2 ou 3 links internos. Não repetir links internos, porque o Google normalmente ele vai ignorar o mesmo link na página, ele vai dar prioridade ao primeiro que ele viu dentro daquele conteúdo. E sempre que possível, dá uma olhadinha nos conteúdos antigos, a gente subestima muito eles. Dentro do e-commerce, o que a gente pode trabalhar nessa parte de e-commerce dentro da nossa otimização homepage? A gente pode validar sempre que possível o SSL, trabalhar o termo principal no H1, resumir sempre os benefícios que o seu e-commerce tem dentro da meta description, trabalhar a régua de benefícios, definir uma URL canônica corretamente e otimizar corretamente a tag de título e descrição com call to actions. Dentro da categoria, a gente trabalha o título, trabalha um conteúdo de apoio de pelo menos 500 palavras. Normalmente, a gente cria a categoria no e-commerce e não escreve nada na descrição. Então, isso não ajuda em nada na indexação daquela categoria. Então, é importante trabalhar esse conteúdo de apoio para poder ajudar na indexação. Trabalhar também com filtros e outros recursos que ajudem o usuário a navegar dentro do seu e-commerce. Não é porque não é especificamente um conteúdo tão relevante dentro da página que você não vai trabalhar. Então, se você trabalha a usabilidade do usuário, que ele consiga pesquisar melhor, ele também vai ficar mais tempo na página e vai otimizar outros recursos de ranqueamento. Outra coisa que está repetido, mas é mais para remarcar mesmo, trabalhar também os cabeçalhos H1, H2 dentro da sua página e também os diferenciais do seu produto. Dentro do produto, trabalhar um título interessante. Não, está errada essa página aqui. Na apresentação que vocês vão receber, vai ter a página de produto certinho. Eles pegaram uma versão anterior aqui. Qual que é o pulo do gato dentro da parte de conteúdo? Temos algumas ferramentas que a gente pode utilizar para fazer a pesquisa de palavra-chave de forma melhor. O Google AdWords tem uma parte de planejamento de palavra-chave que não é especificamente para anúncio que a gente pode trabalhar. Tem o Ubersuggest, o Google Trends,
Search Console, SEMrush e a KW Finder. Outros plugins de apoio para essa parte de conteúdo é o Yoast. E dentro do Yoast, dependendo do seu conteúdo, vai ser interessante usar o Glue para a parte de AMP e também para conteúdos personalizados. Tem um outro plugin que está na versão final dessa apresentação, que chama Rank Match também, que é interessante. Outra ferramenta interessante, isso dentro do SEMrush mesmo, tem esse Keyword Gap, que a gente consegue analisar a nossa concorrência em termos de palavra-chave e, de repente, identificar um termo que a gente não está trabalhando ainda. Agora, a segunda etapa de auditoria. Quando a gente tem um projeto online, a gente muitas vezes esquece de fazer uma auditoria técnica e ver se não passou nada para trás de erro dentro do nosso projeto online. E para que o nosso SEO funcione, a nossa casa tem que estar bem arrumada. E dentro desse universo, eu costumo reforçar bastante a questão da performance. Para cada 1 segundo adicional na sua velocidade, você pode perder 20% de conversão. Então, a performance é cada vez mais importante. E depois do último update do mobile, então, a performance de mobile ganha cada vez mais relevância. Daí, para essa análise, o que você pode considerar? Analisar a sua performance de ponta a ponta, principalmente a mobile. Levantar os erros 404 e os redirecionamentos, para ver se está tudo adequado e certinho. Avaliar o site com checklist on-page. Todo ponto que a gente passou de on-page também serve nessa auditoria técnica. Verificar se você não está tendo nenhum desperdício a mais de crawl budget. E avaliar os sitemap no Google Search Console. Pulo do gato. Mais ferramenta para a gente utilizar dentro dessa auditoria. Google Search Console é o que você tem acesso gratuito e consegue já fazer uma auditoria técnica interessante. SEMrush vai um pouquinho além dentro da auditoria, ele consegue trazer mais informações, mas a licença não é tão acessível. O Xenu, ele é uma ferramenta para auditoria de links internos, então ele vai trazer para você também links quebrados na página. E o Screaming Frog. E dentro da análise de performance, eu coloquei algumas ferramentas online que você pode utilizar. Tem o SEMrush, Web Page Test, Google Page Speed, Dareboast, GTmetrix. Mas depois vocês acessam o link direitinho. O interessante é vocês não focarem em um só. Eu normalmente uso pelo menos 3 desses links para poder fazer auditoria de performance. Porque eles trazem informações diferentes que você pode trabalhar na sua auditoria. Aqui eu tenho algumas indicações de plugins de performance. O Smoosh, ele trabalha com a imagem e também ativa Lazy Load na sua página, que é um carregamento que vai mostrar primeiro o que está no scroll que você está visualizando e carrega o restante depois. O Fast Cache, ele otimiza arquivos, minifica e faz algumas outras otimizações. O PWA entra aí dentro de um aplicativo que ele cria dentro da sua página, que não precisa de download. E o AMP é um projeto que também faz arquivos mais rápidos da sua página, para carregamento mobile. Eu recomendo sempre ter o PWA ou o AMP aí, no seu projeto. Terceira etapa, Link Building. O Link Building ainda tem uma questão muito polêmica dentro da área de SEO, por conta das compras de links. A compra de links não é recomendada dentro das diretrizes do Google, mas as pessoas fazem isso constantemente. O que você pode fazer de estratégia de link building sem ser a compra de links exatamente? Você pode criar um conteúdo rico que vai ser divulgado por outras pessoas espontaneamente. E dentro da análise de link building, o que você pode levar em consideração? A diversidade de domínios que apontam links para você, a diversidade de tipos de link, link em imagem, link em texto, a qualidade que esses domínios têm para apontar para você. O ideal é que a domain authority dele seja melhor do que a sua. E se esse link é follow ou não follow.
E quais ferramentas você pode utilizar também para essa auditoria de link building? Eu recomendo principalmente a Ahrefs. A gente tem também o Site Explorer, a SEMrush de novo, que é uma ferramenta que trabalha com várias frentes, e a SEO Review Tools. Por último, mas não menos importante, é a questão da análise e relatório do seu projeto online. Os dados não mentem jamais. Então, como você sabe se está indo bem ou se você está indo mal dentro das suas otimizações de SEO? É sempre fazendo um relatório adequado e avaliando os dados. Eu coloquei aqui algumas informações que você pode acompanhar: volume de sessões, tempo de permanência, páginas por visitas e taxa de rejeição, é o que influenciam de alguma forma mais na parte de ranqueamento, mas o restante é interessante acompanhar também, mais para o seu retorno de receita do e-commerce. Aqui tem algumas ferramentas que você pode avaliar os seus dados. O Tag Manager é mais para você gerenciar as suas tags de acompanhamento dentro do projeto online. O Search Console, de novo, para avaliar o seu site, Analytics, e o Google Data Studio para você montar esse relatório. Para análise de usabilidade, a gente tem o Smart Look, que tem licença gratuita. Ele vai gravar sessões e também fazer heatmaps da página. Crazy Egg e Hotjar é mais focado também na parte de heatmap. O Google Optimize, você consegue fazer teste AB sem mexer no código da sua página, então acho bem interessante. E tem mais essas duas ferramentas também que dá para utilizar para teste AB. Outra parte importante é o monitoramento de ranking de palavra-chave. A gente tem o Google Search Console, que mostra o posicionamento por palavra que você apareceu. O SEMrush, você consegue cadastrar alguns termos e monitorar. Tem uma conta gratuita que você consegue cadastrar mais ou menos 10 termos principais para você analisar. Rank Tracker e o plugin Rank Match também tem um acompanhamento de ranking. Eu tenho também aqui algumas extensões que vocês podem colocar no Chrome para facilitar esse trabalho no dia a dia. Eu pergunto, essa é a receita de sucesso? Não dá para ter certeza porque os algoritmos e os buscadores mudam constantemente. Mas eu tenho certeza que se vocês seguirem esse checklist e essas ferramentas, com certeza vocês vão estar no caminho certo. E é isso.